Durante décadas, guerras foram vencidas com tanques, aviões e soldados. Mas em janeiro de 2026, algo diferente aconteceu na Venezuela. Não houve uma invasão clássica, não houve imagens claras de batalhas prolongadas e, ainda assim, o poder político do país colapsou em poucas horas. O que aconteceu naquele dia não foi imediatamente visível, e talvez por isso seja tão difícil de explicar. Segundo o ministro da Defesa da Venezuela, o general Vladimir Padrino Lopes, o país teria sido usado como um campo de testes. Não apenas para uma operação militar, mas para algo maior: o emprego de tecnologias inéditas, ainda fora do alcance da maioria das forças armadas do mundo. Essa declaração não veio em um momento de caos. Veio dias depois, em um discurso formal no Forte Tiuna, o centro nervoso do poder militar venezuelano. E foi feita de maneira calculada. Padrino Lopes afirmou que a ofensiva dos Estados Unidos não pode ser entendida apenas como um ataque convencional. Segundo ele, a Venezuela teria servido como um laboratório real, onde sistemas ainda não plenamente conhecidos foram empregados em ambiente urbano contra estruturas estatais e militares. A acusação é grave, mas o mais relevante não é aceitá-la ou rejeitá-la de imediato. É entender o tipo de guerra que essa fala descreve. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, o conflito moderno não começa com explosões. Ele começa quando um país perde a capacidade de perceber o que está acontecendo. Naquela madrugada de 3 de janeiro de 2026, sistemas de defesa aérea não reagiram. Comunicações falharam. A cadeia de comando entrou em silêncio. Em análises independentes, um elemento aparece de forma recorrente neste apagão. Uma aeronave projetada não para destruir alvos físicos, mas para atacar a lógica do campo de batalha. O EA-18G Growler é especializado em localizar emissões inimigas, interferir sinais e degradar comunicações até que uma defesa inteira deixe de funcionar como sistema. O efeito não é a explosão, mas o silêncio. Radares que não veem, enlaces que não respondem e centros de comando que operam às cegas. Há ainda um aspecto menos discutido desse tipo de operação. Em cenários de interferência extrema no espectro eletromagnético, os efeitos não se limitam aos sistemas. Relatos históricos e estudos militares indicam que determinadas exposições podem provocar reações humanas como tontura, desorientação momentânea, perda auditiva temporária e até episódios de confusão perceptiva, não como arma declarada, mas como consequência indireta de um ambiente saturado e hostil à percepção humana. Não há confirmação pública de armas mágicas ou dispositivos sobrenaturais. O que existe é algo mais sutil e talvez mais perigoso. Um conjunto de capacidades que atua no espectro invisível. Sinais, frequências e interferências, degradação cognitiva e colapso informacional. É aqui que a narrativa muda de eixo. Não estamos falando necessariamente de destruição física, estamos falando de paralisia funcional. Quando operadores não conseguem confiar nos próprios sensores, quando decisões chegam atrasadas, quando comandos se contradizem, o Estado deixa de funcionar mesmo que os prédios ainda estejam de pé. Esse tipo de colapso não aparece em imagens de satélite, mas ele decide guerras. Se você percebe que esse tipo de análise não aparece nos noticiários tradicionais, considere se inscrever no canal. Aqui o foco não é a manchete, é o que acontece antes dela. O general venezuelano foi além. Ele afirmou que essas tecnologias seriam tão avançadas que, segundo palavras atribuídas ao próprio presidente dos Estados Unidos em Davos, ninguém mais no mundo as possuía.
Essa frase isoladamente pode soar como retórica política, mas inserida no contexto certo, ela ganha outro significado. Grandes potências não testam sistemas inéditos em simulações. Elas testam em cenários reais, complexos e imprevisíveis. E a Venezuela reunia todas as condições para isso: infraestrutura urbana densa, defesas aéreas de origem russa, cadeias de comando sob pressão e um ambiente político já instável. Um laboratório perfeito. Isso não significa que tudo o que foi dito seja tecnicamente comprovado, mas significa que o padrão do evento merece atenção. Porque o que se viu ali não foi apenas uma derrota militar, foi um colapso de percepção. Se você acredita que guerras ainda são vencidas apenas com bombas e soldados, deixe o seu like agora. Ele ajuda o canal a continuar produzindo análises fora do óbvio. A fala de Padrino Lopes também aponta para algo mais profundo: a obsolescência das doutrinas militares tradicionais. Segundo ele, preparar forças armadas hoje não é apenas treinar combate físico, é preparar mentes para operar sob ruído, ambiguidade e interferência constante. Em outras palavras, quem não entende o domínio informacional perde antes de lutar. Esse tipo de guerra não precisa de ocupação prolongada, não precisa de vitórias simbólicas. Ela vence quando o adversário já não sabe mais o que é real. E isso levanta uma pergunta incômoda. Se tecnologias assim foram usadas uma vez em um país fora do eixo central de poder global, o que impede que sejam usadas novamente e mais, o que impede que sejam usadas sem que ninguém perceba? Essa é a verdadeira questão. Não se trata apenas da Venezuela, trata-se do futuro dos conflitos. Um futuro onde a linha entre guerra e teste e demonstração de força se torna cada vez mais tênue. Onde países podem cair sem entender exatamente como caíram. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Você acredita que estamos entrando em uma era de guerras invisíveis ou isso ainda é mais narrativa do que realidade? No momento global, a resposta nunca vem pronta, mas as perguntas certas sempre vêm primeiro.